Olá moçada, essa vai ser a nossa primeira videoaula sobre ótica e eu tenho por objetivo nessa primeira videoaula falar com vocês sobre alguns conceitos, algumas classificações, alguns termos que serão utilizados desde o início até o fim dessa extensa área da física que a gente tem pela frente, onde nós vamos estudar a luz e todos os fenômenos físicos relacionados a ela. A ótica é direcionada ao estudo da luz, como eu mencionei, e a todos os fenômenos físicos a ela relacionados. Nesse primeiro momento, como eu já mencionei, o objetivo é a gente discutir um pouquinho sobre algumas coisas que serão trabalhadas ao longo dessa área da física. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais com classificações, estabelecimento de conceitos que serão utilizados do início ao fim, mas para vocês irem pegando o jeito da coisa, se acostumando com isso tudo que a gente vai discutir nessa área da física destinada ao estudo da luz. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro desta aula introdutória ao estudo da luz é a gente trabalhar com o conceito, a classificação dos feixes de luz. Para início de conversa, feixe de luz pode ser entendido como sendo um conjunto de raios luminosos. Há três tipos. O primeiro deles é aquele em que os raios luminosos propagam-se paralelamente entre si. Esse feixe de luz é chamado de feixe cilíndrico, que os raios luminosos são todos paralelos entre si. Feixe cilíndrico. Onde que tem esse feixe de luz cilíndrico para que eu possa imaginar um pouquinho melhor? O raio laser. O raio laser é composto, na verdade, é um feixe de luz composto por vários raios luminosos que são paralelos entre si. E aí, esse feixe de luz cilíndrico ele também é chamado de feixe colimado, porque sendo os raios luminosos paralelos entre si, eles não se dispersam tão facilmente, aí o laser consegue ir um pouco mais longe, vamos colocar nesses termos, do que um feixe de luz composto por raios luminosos que se afastam. Esse feixe luminoso é conhecido como feixe de luz divergente. Onde que tem feixe de luz divergente? O feixe de luz produzido por uma lanterna. Vocês podem imaginar que quando um feixe de luz de uma lanterna é acionado, os raios luminosos eles vão se espalhando, constituindo um feixe de luz divergente. Ao contrário desse feixe de luz, onde os raios luminosos se aproximam e vão de encontro a um ponto em comum, feixe de luz esse conhecido como feixe convergente, que é um feixe de luz que se apresenta quando nós trabalhamos com raios luminosos que passam por uma lupa. Um pouco mais para frente, quando a gente for discutir lentes esféricas, a gente vai ver que é verdadeira aquela história de que a lupa pode ser utilizada para colocar fogo em um pedaço de papel, justamente porque ela é feita com uma geometria que permite a aproximação dos raios luminosos quando passam por ela, para convergirem a um ponto em comum, onde esses raios se concentrarem, passarem por ali, vai haver um acúmulo de energia elétrica, um acúmulo de energia luminosa. Esse é o primeiro conceito, a gente trabalhar com os feixes de luz. Agora nós vamos trabalhar um pouco com as fontes de luz. As fontes luminosas. Fonte de luz é um local que não que produz luz. Fonte de luz é um local de onde sai luz. Vamos colocar nestes termos. Pois bem, a gente pode classificar as fontes luminosas de acordo com alguns critérios. O primeiro deles é quanto à natureza dessa fonte de luz. Quanto à natureza, nós podemos classificar a fonte de luz primeiramente como uma fonte de luz primária. A fonte de luz primária também é conhecida como corpo luminoso. Corpo luminoso ou fonte de luz primária representa aquela fonte de luz que emite luz própria.
Então, a lâmpada é um exemplo de fonte de luz primária, o sol é uma fonte de luz primária, as estrelas são fontes de luz primária, são coisas que conseguem ser enxergadas porque emitem luz própria. O sol, as lâmpadas, naturalmente acesas, são fontes de luz primárias. Agora, as fontes de luz secundárias, também conhecidas como corpos iluminados, são aqueles corpos que só são vistos porque refletem a luz que chegam até eles. Então, tudo que está dentro dessa sala, exceto as lâmpadas, são fontes de luz secundária, porque só conseguem ser vistos porque a luz chega até esse objeto, é refletida e volta até os olhos do observador. Então, vocês só veem esse canetão porque a luz que sai dessa lâmpada incide sobre esse canetão, é refletida e chega até a câmera que está gravando essa videoaula e vai chegar até os olhos de vocês de uma maneira ou de outra. Então, estes corpos que só são vistos porque refletem a luz que chegam até eles, são chamados de corpos iluminados. Os planetas, por exemplo, só são vistos porque refletem a luz que chegam até eles. Então existe até uma situação interessante. Vamos imaginar que que o Sol subitamente desaparecesse do espaço. Desaparecesse. Um possível observador à noite, ou seja, sobrevivente à noite, olhando para o céu, veria o quê? Ele veria os planetas? Não veria, porque os planetas só são vistos porque refletem a luz do Sol. Não tem mais Sol, não tem mais luz para ser refletida. A luz seria vista? Também não, porque a Lua é um corpo iluminado também, só é vista porque reflete a luz que chega até ela. Somente os outros planetas, já falei, somente as estrelas, que são corpos que emitem luz própria, é que seriam vistas neste momento. Então, além dos planetas, as pessoas são exemplos de corpos iluminados, porque elas só são vistas porque refletem a luz que chegam até ela, e assim por diante. Quanto a esse primeiro critério para se classificar a fonte de luz, é o que eu tenho a lhes dizer. O segundo critério que nós vamos adotar é quanto ao tamanho da fonte. E aqui nós temos algumas situações interessantes. Quanto ao tamanho, nós primeiramente podemos classificar a fonte de luz como sendo pontual. Fonte de luz pontual é aquela que é muito pequena se comparada com as dimensões do problema. Então eu acho que até a definição é válida eu registrar aqui. É uma fonte de luz que é pequena se comparada com as dimensões da situação proposta. Vou colocar aqui, entre aspas, duplas, situação, para você entender o que é pequena se comparado com as dimensões do problema que está sendo analisado ou da própria situação proposta. Então, o que é um exemplo de uma fonte de luz pontual? Vamos colocar nesses termos uma lâmpada, se comparada a um bairro, uma lâmpada acesa, a lâmpada do poste de luz da sua rua, se comparada com um bairro, é um ínfimo, um desprezível ponto de luz. É por esse motivo que essa lâmpada acesa, se comparada com as dimensões do bairro, é uma fonte de luz pontual, porque ela tem um tamanho muito pequeno, se comparado com o tamanho do bairro. Agora, a fonte de luz extensa já tem um comportamento completamente diferente. A fonte de luz extensa é aquela que não é pequena. As dimensões desta fonte não são desprezíveis. Não são desprezíveis se comparada
com as dimensões, não são desprezíveis, se comparada com as dimensões, talvez soe um pouco redundante, mas vai ficar desse jeito. As dimensões não são desprezíveis se comparado com as dimensões da situação. Vou abreviar aqui o situação por sit. Então, esta mesma lâmpada dessa sala, por exemplo, essa lâmpada fluorescente, não tem as suas dimensões desprezíveis se comparada com as dimensões dessa sala. Por esse motivo, ela é uma fonte extensa. Um pouco mais para frente, quando a gente for falar sobre o princípio da propagação retilínea, eu vou mostrar para vocês em que momento a classificar a fonte como pontual ou extensa pode ser importante para a gente saber quando que há a sombra e quando que há a penumbra, que são regiões onde a luz não consegue chegar diretamente ou ela chega, mas de forma parcial. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. O terceiro critério que nós vamos utilizar para se classificar a fonte de luz é quanto ao tipo de luz que essa fonte emite. Porque nós podemos ter, de acordo com esse critério, dois tipos de fonte de luz. Primeiramente, a fonte de luz monocromática. Como o próprio prefixo mono já pode dar a entender, a fonte de luz monocromática é aquela fonte de luz que emite luz de uma cor só. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o raio laser. Aquelas canetinhas a laser que são utilizadas para se fazer apontamentos, assim, é uma fonte de luz que emite uma cor só, que geralmente é na cor vermelha, né? Além da fonte de luz monocromática, nós podemos trabalhar também com a fonte de luz policromática. Fonte de luz policromática é aquela fonte de luz que emite várias cores, todas misturadas, vamos colocar nestes termos. A luz que vem do Sol e a luz que vem das lâmpadas fluorescentes, principalmente, são na verdade, são um feixe de luz composto por aquilo que vocês conhecem pelas 7 cores do arco-íris. A luz que vem do Sol, cujo termo técnico é luz branca, na verdade branca ela não tem nada, apenas um nome técnico para se referir a uma cor, a uma luz que é composta por 7 cores mais perceptíveis. Na verdade, há infinitas cores, né? Ali a gente tem apenas 7 regiões do arco-íris onde elas são mais destacadas. Então, a fonte de luz policromática, repetindo, representa aquela fonte que emite luz que é composta por várias cores, ao passo que a luz monocromática ela é composta de uma cor apenas. Tendo em vista isso no estudo das fontes de luz, nós temos plenas condições agora de estudar os meios, os ambientes de propagação da luz, que é a nossa atriz principal dentro dessa área da óptica. Então a gente vai falar agora um pouquinho a respeito dos meios ópticos, que são os ambientes por onde a luz pode se propagar. Há 3 tipos. O primeiro deles é o chamado meio transparente. Então a gente vai ver que o meio transparente ele tem uma outra compreensão, além daquela clássica de que meio transparente é aquele meio em que você consegue enxergar as coisas com boa nitidez daquilo que está além dele. Então, essa placa de vidro que está sobre esse quadro é um meio transparente, porque você consegue enxergar as coisas com boa nitidez que estão além dessa placa se eu fosse utilizar ela para ver alguma coisa que está na minha frente. O vidro do seu carro é um meio transparente porque você consegue enxergar as coisas com boa nitidez daquilo que está além dele. Agora, por que isso ocorre? Por que no meio transparente a gente enxerga as coisas com boa nitidez que estão além dele? Veja só, vamos imaginar que aqui eu tenho um meio óptico transparente, um bloco de vidro, por exemplo, e aí eu tenho um feixe de luz cilíndrico, onde os raios luminosos chegam desse jeito. Se a luz ela se comportar desse jeito ao atravessar esse meio óptico,
ela é esse meio óptico é um meio transparente. Percebam que os raios chegaram paralelos entre si e saíram paralelos. Portanto, nesta situação, quando a gente tem com a luz acontecendo isso, essa regularidade na manutenção, a manutenção da regularidade de propagação da luz, nós temos esse meio transparente. Então, nós temos uma regularidade na propagação da luz, ou seja, a luz quando atravessa esse meio óptico, ela não se propaga em qualquer direção, não é assim, não. Cada raio vai para um canto, tá? E há uma boa nitidez quando você enxerga as coisas que estão além desse meio óptico. O mesmo não se pode dizer a respeito do chamado meio translúcido. Sabe aqueles vidros foscos que são muito utilizados em box de banheiro, onde você vê lá um vulto lá dentro tomando banho, mas você não consegue enxergar os detalhes dessa pessoa que lá está? Pois bem, quando você sabe que tem alguma coisa além desse meio translúcido, mas você não consegue discernir com a mesma nitidez que no meio transparente, nós dizemos que esse meio óptico é chamado de meio translúcido. Por que você não consegue enxergar as coisas com boa nitidez além desse meio? Porque não acontece com a luz aquilo que acontecia no meio transparente. Então eu vou utilizar os mesmíssimos raios luminosos, que são paralelos entre si, e quando eles entrarem nesse meio translúcido, é como se eles fossem seguir direções quaisquer. Eles não mantêm essa direção, essa regularidade na direção de propagação como tinham lá no meio transparente. É por esse motivo que aqui nós temos uma irregularidade na propagação dos raios luminosos quando passam por esse tipo de meio óptico, na propagação da luz. Muito bem, nesse tipo de situação nós não temos uma boa nitidez, como eu já havia mencionado, vamos colocar esse termo nitidez parcial. Você sabe que tem alguma coisa além desse meio óptico, mas não consegue enxergar as coisas com uma nitidez tão boa como no meio transparente. Esse é o segundo meio óptico que a gente está discutindo. O terceiro meio óptico, vou mostrar para vocês que não só não há nitidez total nem parcial, porque não há nitidez nenhuma, você não consegue enxergar absolutamente nada daquilo que está além do meio opaco. No meio opaco você não consegue enxergar aquilo que está além dele, porque ou ele absorve os raios luminosos que nele incidem, ou ele reflete. Então, se eu tomar como exemplo esse bloco de meio opaco, onde nós temos os mesmos raios luminosos que estão incidindo, se estes raios luminosos forem refletidos ou forem absorvidos, eles não chegarão até o objeto. E aí, não chegando até esse objeto, você não consegue enxergar. Porque para que algo seja visto pelos nossos olhos, é necessário que a luz chegue até esse algo, seja refletida e retorne aos seus olhos. Se a luz nem chega até o objeto, como é que ele vai ser visto? Para ser visto, a luz tem que chegar ao objeto, a luz tem que ser refletida e retornar aos nossos olhos. Se a luz nem chega até ele, não tem como ele ser visto. Aqui nós temos um feixe constituído por 3 raios luminosos, 2 deles, este aqui e este aqui, estão sendo absorvidos. Este raio está sendo refletido, ou seja, ninguém passa para o outro lado. Consequentemente, no meio opaco, a luz é absorvida ou refletida. E consequentemente aqui não há nitidez alguma.
A nitidez no meio opaco é nula. Tu não consegue enxergar absolutamente nada daquilo que está dentro dela. Muito bem. E por último, nessa primeira videoaula, eu quero discutir brevemente com vocês sobre dois fenômenos físicos que vão nos acompanhar durante muito tempo. Então, a ótica, ela costuma ser dividida em três grandes blocos. O primeiro deles é a ótica geométrica, onde nós estudamos a luz sem se preocupar com a sua natureza, isto é, do que ela é feita. Onde a gente vai estudar muito fenômenos de reflexão e refração. A ótica física, nós temos interesse em determinar qual é a natureza da luz, ou seja, do como que ela se comporta, se é uma luz, se é uma onda, se é uma partícula. A gente vai estudar efeitos de interferência, de difração. E a ótica da visão, onde a gente vai estudar as anomalias, os defeitos da visão, o que causa, o que pode ser corrigido para se corrigir este ou aquele defeito de visão. Dentro da ótica geométrica, que é o que a gente vai começar a estudar na próxima videoaula, a gente vai falar basicamente sobre dois fenômenos físicos, a reflexão e a refração, como eu já mencionei. A reflexão é aquele fenômeno físico onde a luz, ao incidir sobre um objeto, não consegue ultrapassá-lo e aí ela volta para o seu meio de origem. Há dois tipos de reflexão. O primeiro deles é quando você tem uma superfície lisa, polida, sem irregularidades, não é uma superfície rugosa, tá? Cheia de imperfeições, uma superfície bem lisinha. Esses três risquinhos que estão aqui, na parte de baixo dessa superfície refletora, isso aí é apenas para indicar que é a face de cima aquela que vai refletir a luz. Então, se eu tiver um feixe de luz cilíndrico incidindo sobre essa superfície lisa, polidinha, blá, 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 e se acontecer isso aqui com os raios luminosos, ó, vejam que os raios luminosos chegam paralelos e saem paralelos. Se isso acontecer, nós dizemos que esta reflexão é do tipo regular ou especular. Os raios luminosos, do jeito que chegam, eles saem. Agora, se eu tiver uma superfície irregular, cheia de imperfeições como esta aqui, os raios luminosos até podem chegar paralelos entre si. Só que quando eles incidirem sobre essa superfície cheia de imperfeições, cada um vai seguir o seu caminho. Eles não vão sair paralelos da forma como chegaram, o que aconteceu na reflexão anterior. É por esse motivo que esse tipo de reflexão é chamada de reflexão irregular ou difusa. Aqui nós temos uma boa nitidez de imagem formada. Aqui nós não temos uma nitidez tão boa assim. Sabe aquela situação de você estar observando sua imagem refletida num espelho d'água? Por exemplo, está lá na piscina, deixa a água se acalmar, aí você olha para a superfície da piscina e você vê a sua imagem refletida, de uma forma até que nítida. Agora experimente pegar e dar um tapa na água, formando aquelas ondulações. Você não vê mais a sua imagem tão nítida, porque a partir do momento que você criou esta irregularidade na superfície da água, você está promovendo uma reflexão irregular. E aí, consequentemente, nessa situação, os raios de luz não conseguem manter essa regularidade, e aí a imagem passa a não ser mais nítida. Esse é o primeiro tipo, esse é o primeiro fenômeno físico que vai embasar o estudo da ótica geométrica. O segundo fenômeno físico chama-se refração. A refração é o oposto da reflexão. Na refração, a luz, quando incide sobre um obstáculo, consegue ultrapassá-lo. Ela não retorna ao meio de origem. Consequentemente, na refração, se eu posso ter, por exemplo, aqui uma superfície onde nós temos o ar e a água, superfície que separa o ar da água, e se eu tiver, por exemplo, raios luminosos incidindo, eles eram para ser paralelos, tá? Incidindo sobre essa superfície que separa esses dois meios aqui, está passando menos para mais, e veja que a luz se aproxima. Então, os raios luminosos, quando passam para a água, eles passam a se propagar mais ou menos com essa aparência aqui, ó.
Então vejam que eu pretendi, pelo menos, estes raios luminosos, quando entram na água, eles alteram levemente a sua direção de propagação. Isso é uma característica da refração. A refração é um fenômeno físico em que a luz, quando muda de ambiente, ela altera a sua direção de propagação. Neste caso, como os raios chegaram paralelos entre si e foram refratados de forma paralela, nós dizemos que houve uma refração regular. Agora, a partir do momento que você pegar e dar aquele tapa na superfície da água, criando estas ondulações, uma superfície não mais regular, plana, cheia de irregularidades, os raios luminosos, quando chegarem até essa superfície, eles vão encontrar esta superfície cheia de irregularidades e aí, consequentemente, eles não vão manter a mesma regularidade de propagação dentro da água que tinham quando encontravam essa superfície plana. Então, é nesse momento que nós podemos classificar esta refração como irregular. Então, acho que o termo-chave aqui para saber se a reflexão ou a refração é regular ou irregular é a superfície. É a superfície que oferece esta regularidade, essa manutenção da regularidade da propagação da luz. Se a superfície for plana, lisa, polida, no caso da reflexão, né, a gente tem reflexão regular. E se a superfície for plana, lisinha, nós temos uma refração regular também. Se a superfície for cheia de irregularidades, aí nós teremos uma reflexão ou uma refração do tipo irregular. Ok? Muito bem, nesse momento eu encerro essa primeira videoaula e na próxima a gente vai discutir sobre alguns princípios extremamente importantes que são os princípios da óptica geométrica.